Tem Bíblia para ler, né? Eu quero que vocês prestem atenção, amados. Uma coisa que eu gosto de ser na minha vida é zeloso pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sabe o que sofremos, igreja? Sabe o que nós sofremos? Nós sofremos por causa da nossa obstinação. Sabe o que é obstinação? É a nossa teimosia. 1 Samuel 5, versículo 1 diz assim: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Ou, melhor dizendo, colocaram Dagom, a estátua de Dagom, de pé. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estava sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, o sacerdote de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação. Trazendo o que, igreja? Devastação. Sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca de Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Até aí, amados. Por que eu coloquei esse louvor da Elaine Fernandes, que fala acerca da presença de Deus? Eu tenho meditado, igreja, eu tenho meditado nesse texto praticamente a semana inteira. Já veio a confirmação dessa palavra essa semana. Estava conversando com algumas pessoas, eu não vou citar aqui porque está ao vivo ali no Facebook e provavelmente vai estar também no nosso canal da igreja, no YouTube. E eu não quero ficar citando nomes, não por represália nenhuma, nem por retaliação nenhuma, mas é para poupar nomes, né, Marcos? Não tem necessidade. O único nome que nós temos que exaltar aqui é o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, aleluia. Esse é o único nome que temos que exaltar e enaltecer aqui nessa igreja e aonde nós somos. Aleluia. E esse texto de 1 Samuel capítulo 5, se a gente fosse voltar para esse texto, voltar no capítulo 4 de 1 Samuel, nós vamos ter a história que eu contei no início do culto, que foi acerca de Eli. Eli era um sacerdote, era um homem que Deus separou para fazer o trabalho de Deus, para estar trazendo a presença de Deus para o povo de Israel, para o povo de Deus. Só que a gente sabe, irmãos, que tudo na vida da gente existe um princípio, né? O começo, o meio e o fim. Diga a igreja comigo: começo, meio e fim. A Bíblia nos relata que ela começa em Gênesis,
que é princípio, e ela acaba em Apocalipse, que é final ou revelação. Tá certo, igreja? Então, falando acerca do sacerdote Eli, é um homem que provavelmente começou bem. O sacerdote, ele era da tribo de Levi, né? Tribo de levitas. E o sacerdote, ele cuidava ali, ele zelava pela casa do Senhor, ele zelava pelo templo de Deus. Só que chegou um momento da vida dele, amados, que acredito que isso acontece com muita gente, infelizmente, acontece nos dias de hoje, já aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. É aquela coisa, é aquele camarada, é aquele crente que começa bem, ele começa no primeiro amor, ele começa a querer trabalhar na casa do Senhor, ele começa a meditar na palavra de Deus, ele começa a trazer a arca de Deus com ele começa a carregar a palavra do Senhor, né, primeiramente embaixo do braço, depois ele começa a meditar, ele começa a ler a palavra do Senhor, e ali, igreja, ele começa, sabe, a ruminar aquela palavra, ele começa a querer viver aquela palavra, ele começa a se apaixonar pelaquela palavra, sabe, tudo que ele vai falar, ele fala de Bíblia, né? Meia dúzia de palavras, ele fala de Bíblia, né? Qualquer assunto, em qualquer festa, em qualquer visita, em qualquer ciclo de amizade, meia dúzia de palavras, a sétima é Bíblia. Então ele está apaixonado, ele, sabe, amados, ele está assiduamente na casa do Senhor, sabe? É aquele que se entregou, que, sabe, se entrega, é aquele que se dedica. Mas não é diferente do sacerdote que tinha suas obrigações. Primeiro porque tem o chamado, porque nasceu para aquilo, né? Ele nasceu com aquele chamado, nasceu na tribo que foi separada para fazer algo da parte de Deus. Só que chegou um momento na vida desse sacerdote, igreja, que ele começou talvez ir ao templo do Senhor já com má vontade, não sei, é uma conjectura, eu estou aqui só imaginando, eu não estou aqui acusando nem julgando a atitude do sacerdote, mas vamos imaginar que ele ia de qualquer maneira para o templo, né? Vamos imaginar que ele já estava com a idade passando, ele já estava já mais, vamos dizer assim, mais relaxadamente, ele já talvez não jejuava como deveria, o tempo que deveria, talvez ele não meditava na palavra do Senhor como deveria, talvez ele ali não entoava louvores ao Senhor, sabe, amados, os problemas do dia a dia. Vamos imaginar, igreja, vamos imaginar eu e você nessa história, amém? Vamos imaginar eu e você, diga eu. Diga o teu vizinho, você. Nessa história. Porque a pregação, a interpretação da palavra, amados, a hermenêutica de uma história, ela precisa ter um entendimento seguinte, que nós temos que viver dentro dessa história. Vamos imaginar que cada um de nós sejamos o sacerdote Eli. Estamos indo para o templo, estamos buscando, né, uma vez ao ano, porque o sacerdote ele fazia uma vez ao ano. Ele ia lá buscar, ele ia ao templo, e ali ele orava, ali ele clamava, ali ele fazia os sacrifícios, as petições, né, pedindo perdão para o povo de Israel. Ele era o único que podia fazer aquilo. Vamos imaginar que eu e você sejamos este sacerdote. Só que, com o passar do tempo, igreja, o sacerdote, ele tinha filhos. Se ele tinha filhos, ele tinha família, tá certo? Um sacerdote, ele pode casar, né, se ele quiser. Então ele tinha família, tinha esposa, tinha filhos. E naquele caminhar, né, do seu dia a dia, vamos imaginar que ele era um pai talvez ausente, talvez um pai negligente. Poderia ser um bom sacerdote, ou não, mas também poderia ser um mau pai. Ele poderia ser um pai que velava por uma coisa, mas ele ocultava outra coisa. Vamos imaginar assim. E ali os dias foram se passando, e os filhos começaram a fazer o que queriam. Os filhos não guardavam mais os mandamentos do Senhor. Os filhos agiam, né, com as coisas de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz, você pode ler depois, tanto que esse texto de 1 Samuel 2,30, quando fala acerca da honra e do desprezo,
logo em seguida ali vai dizer acerca dos filhos de Eli. E os seus filhos, Ofni e Finéias, a Bíblia diz que eles eram homens que eles se prostituíam na porta do templo. Você viu que blasfêmia que é, igreja? Viu que coisa terrível, sabe? Além de a pessoa estar pecando contra Deus, ela ainda fazia perante aos olhos do povo, perante, vamos dizer assim, praticamente aos olhos de Deus. E chegou um momento que o inimigo do povo de Israel, ele chegou para pelejar contra o povo de Israel. Os inimigos naquela época eram os filisteus. E igreja, e os filisteus pelejaram, por quê? Porque já existia, sabe, a questão do pecado da desobediência. Ali, os filhos acabou perdendo a arca da aliança. Ele acabou perdendo a presença do nosso Deus. A Bíblia diz, amados, que morreram mais de 30 mil naquela época, inclusive os filhos do sacerdote. Quando vieram as más notícias, o pai ouviu, ali ele se assustou, estava sentado, já velho, já cansado, já sem enxergar, ele caiu na cadeira, como eu contei a história, né, quebrou o pescoço e morreu. Assim também foi a sua nora e o seu netinho, que eu disse a palavra Icabode, né? Foi-se a glória de Deus, foi-se a glória do Senhor. E ali, igreja, é onde eu vou chegar. Esse texto do capítulo 5 de 1 Samuel. Os inimigos levaram a arca de Deus, né? E guardavam essa arca de Deus. E ali nessa arca eles colocaram no templo do Deus deles, do Deus na letra minúscula, né? Que era Dagon. E o Deus Dagon, se você for estudar e ver o nome, Dagon significa pão ou trigo. Você vê que engraçado? Dagon, né, na tradução deles, era pão ou trigo. Então, vamos dizer assim, que Dagon era o Deus da fertilidade. Dagon era o Deus que pleiteava a cega do alimento para aquele povo, porque aquele povo era um povo que não conhecia Deus de Israel. Mas, amados, engraçado, que eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite, eu quero trazer para a tua atenção o seguinte: mas a arca de Deus não é a glória de Deus, sim ou não? Sim. A igreja, é sim ou não? Sim. Opa! A arca de Deus, ela não traz a presença do Senhor? Sim. Ela não traz a Shekinah de Deus, a glória de Deus, para onde ela estiver? Sim ou não? Sim. Mas, amados, se a arca ela traz a presença de Deus, por que o povo de Israel, ele perdeu aquela batalha e eles perderam a arca da aliança? Talvez porque a arca estava sendo mal assessorada? Talvez porque a presença de Deus ela estava sendo desprezada? Talvez a aliança que o povo tinha com Deus já não era renovada há muito tempo? Talvez usava as coisas de Deus de qualquer maneira? Mas mesmo assim, eles levaram a arca e colocaram no templo de Dagon. E naquela primeira noite, o que aconteceu? Quando eles passou a noite, na manhã seguinte, eles foram ao templo de Dagon. Como estava a estátua de Dagon? Prostrado. Como? E eles pegaram, não se conformaram, levantaram a estátua de novo. Obviamente, amados, como a estátua ela é enorme, precisa de vários homens. Levantaram aquela arca, deixaram ela de pé novamente, e ali, mais uma noite, foram dormir, foram pousar, e na madrugada, eles foram ver como que estava a estátua de Dagon. E a Bíblia relata que a estátua de Dagon estava deitada mais uma vez perante a arca de Deus, toda espedaçada. O que eu quero dizer para você nessa noite, igreja, é que quando você, quando nós, como crente,
temos a oportunidade de ter a arca de Deus, a arca da aliança. Vamos dizer assim, que a arca da aliança seria a Bíblia. Vamos dizer assim, que a arca da aliança seria as Escrituras Sagradas, a qual nós temos a liberdade de tê-la, né, em nossas mãos. Né? Temos a liberdade, o direito de ir e vir, temos a liberdade de ler a hora que nós quisermos, aleluia. Temos a liberdade, sabe, de ler o texto que nós quisermos. Que se eu quero ler Gênesis agora eu leio, se eu quero ler Apocalipse amanhã eu leio, se eu quero ler 1 Samuel eu leio, se eu quero ler Êxodo eu leio. Sabe, mas você faz da tua arca o que você quiser, aleluia. A igreja, entenda, sabe, nós temos toda a oportunidade. Trazendo para os dias de hoje, por que muitas vezes eu e você passamos por alguma peleja? Talvez você vai dizer que é porque o deserto, eu tenho que passar pelo deserto, é porque eu tenho que passar pelo vale. Mas a Bíblia não diz. Ontem nós lemos lá na igreja de Solemar, Êxodo 12, verso 14 ao 17, que diz que Moisés foi para o faraó e disse: olha, liberta o meu povo, deixa o meu povo que vá ao deserto e celebre lá uma festa para o Deus Israel. Sabe, amados, você pode dizer assim, mas é um processo, eu tenho que passar pelo vale. A Bíblia diz que se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara, Irmãos, sim, Deus está conosco o tempo todo. Deus, Ele nos abençoa o tempo todo. Deus, Ele traz sua presença o tempo todo, igreja. Sabe? Só que eu entendo, sabe o que dá a entender? Que nós fazemos da nossa vida, nossos corações, sabe? Temos a arca, temos a oportunidade, temos, sabe, a facilidade, porque o véu se rasgou. Temos a facilidade, igreja. Mas muitas vezes, eu e você, o nosso coração travado. Muitas vezes eu e você, o nosso coração obstinado, acabamos fazendo como o povo filisteu. Pegamos a arca de Deus, colocamos no nosso templo, tá? Pode ser o templo que eu quero dizer. O templo que eu quero dizer é naquele cantinho escuro do teu coração. O templo que eu quero dizer, igreja, sabe, aquele cantinho que você deixa de lado. Sabe, tipo assim, Deus, não me incomoda não, porque hoje eu não estou afim de te ouvir. Tipo assim, Deus, não me incomoda hoje não, porque eu não estou afim de me converter hoje não. Deus, não me incomoda hoje não, porque eu não quero que o Senhor fale comigo. Sabe, aí, igreja, Deus, Ele permite que os Dagons da nossa vida, que os gigantes, sabe, que as estátuas, que as idolatrias, elas caiam por terra, sabe, na nossa vida, para nós muitas vezes nos envergonharmos, porque a Bíblia diz que o orgulho ele precede a queda, ele precede a queda, e Deus está observando a minha e a tua atitude perante a Ele, sabe, e aí nós pegamos a presença de Deus, pegamos a arca da aliança do Senhor, colocamos ela ali no cantinho mais obscuro do nosso coração, sabe, no cantinho mais separado da nossa vida. Sabe aquele louvor? Entra na minha casa, entra na minha vida, né, amados? Só que quando Deus vai mexer com a minha estrutura, com a tua estrutura, nós tiramos Deus das nossas vidas. Sabe, igreja, quando a coisa não vai do jeito que eu quero, sabe, quando a coisa não vai do jeito que eu quero, sabe o que eu faço? Eu pego e deixo Deus de lado. Teve um teatro aqui, que é engraçado, que muita gente que fez aquele teatro aqui, não está aqui hoje. Sabe, quantas pessoas fizeram teatro, participaram de coreografia na igreja, participaram de grupo de louvor, participaram de grupo dos jovens, e não está aqui hoje na igreja. Sabe por quê? Porque quando Jesus, Ele começa a entrar naquele cantinho, sabe, aquele cantinho obscuro, sabe aquele cantinho que tem uma sujeirinha, que Ele quer limpar, você pega e você deixa Deus de lado. Sabe, você fala, não, Deus, aqui não. Lembra do teatro que estava aqui? Quem lembra do teatro, irmãos? Lembra? Tem gente aqui hoje, nessa noite? Tem crente nessa noite, amado? Pelo amor de Deus, porque eu acho que o cemitério é mais feliz, né? É, amado, perdão, mas vocês estão, sabe? O que está acontecendo? A palavra está batendo? Queridos. Eu fiz teatro na igreja e muita gente chora. Muita gente senta aqui, olha, chora. Mas eu te digo, por que nós não tomamos uma atitude?
Estamos esperando, sabe, a coisa ruim acontecer, como aconteceu com os filisteus, você pode ler na palavra aí. Aconteceu com eles tiveram que devolver a arca da aliança. Por quê? Porque Deus, ele permitiu os tumores, sabe? Deus, ele permitiu a desgraça adentrar na congregação, sabe? Adentrar na cidade do pessoal, do povo lá do Filisteu em Asdod. Sabe, Deus, ele permitiu. E aí o próprio inimigo, amados, o próprio inimigo, ele tirou a presença, a arca de Deus, ele tirou a Shekinah de Deus, ele tirou a glória de Deus daquele lugar e mandou: sai daqui, ó, eu não quero a glória de Deus, eu não quero esta glória, ela é muito cheia da presença de Deus, essa glória, ela é transformadora, esta glória, ela é renovadora, esta glória, ela traz vida onde tem morte, essa glória vai trazendo alimento onde tem fome, esta glória vai trazendo saúde aonde tem enfermidade, igreja. Aleluia, igreja, diga santo ao Senhor, aleluia, diga santo ao Senhor. Igreja do Senhor, entenda o que Deus está dizendo para você nessa noite. O próprio inimigo, Bruna, eles não quiseram a arca de Deus, porque eles sabiam e eles sabem que aonde entra a presença de Deus, o adversário tem que sair. Eles sabem que quando Deus entra, as trevas têm que ser dissipadas. Eles sabem que a luz de Cristo entrou, as trevas têm que sair. Aleluias. A igreja inteira, o Senhor está dizendo para você nessa noite. Aleluias. Vai agora para 2 Samuel. Vamos à diferença. A diferença que Deus quer para mim, para a tua vida. 2 Samuel capítulo 6. Aleluia. Sabe, a igreja, temos que dar um brado de vitória, temos que gritar na igreja para você glorificar o Senhor. Sabe, igreja, temos que falar em línguas, temos que falar um monte de coisa extraordinária para você abrir essa boca travada sua, abrir essa boca cerrada sua. Aleluia, diga glória a Deus, igreja, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amado, vou dizer algo para você. No pagode tinha mais crente fervoroso do que aqui nessa noite. Eu quero te dizer nessa noite: abra essa boca cerrada e glorifique o nome do Senhor. Abre essa boca que está travada, meu filho, e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Está esperando o que, namoradinha? Está esperando o quê? O que vocês estão esperando, jovens? Está esperando o quê? Para Deus mudar a tua vida. Está esperando o quê? Para Deus transformar o teu ser. Sabe, jovens apáticos, irmãos, infelizmente eu nunca vi jovens tão apáticos como nos dias de hoje. Aleluia. Eu nunca vi casais, amados, não querendo se acertar como nos dias de hoje. Eu nunca vi, amados. Estamos nos perdendo, sabe? Estamos fazendo como o povo filisteu. Estamos fazendo como o povo lá em Asdod, amados. Sabe? A presença de Deus estava lá, só que em vez de ser bênção, a presença de Deus, a arca da aliança, estava sendo maldição para aquele povo. 2 Samuel, aleluia, aleluia, capítulo 6, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.